Glória a Deus. Vamos à mensagem do dia. Hoje é Santa Ceia do Senhor, dia de comunhão. Daqui a pouquinho nós vamos participar. Mas é dia de Jesus operar também aqui no nosso meio. Quem crê, diga amém. Então vamos lá, segunda carta de Pedro, capítulo 1, o versículo é o 5. Deixe aí, não tire daí. Mas antes da pastora entrar na mensagem principal aqui, eu vou citar alguns versículos, aí você pode anotar. Eu faço assim até para não estender tanto a pregação. Nós vamos começar hoje. O que nós vamos falar aqui hoje, pastora? De virtudes, que precisam ser acrescentadas à nossa fé. Na realidade, algumas coisas, nós vamos ver aqui na palavra de Deus, que precisam ser acrescentadas à nossa fé. Pastor, a fé por si só já não é suficiente? Olha, biblicamente, por essa pregação aqui, por essa palavra, não, mas pastor, a fé, ela é uma arma poderosa, eu concordo. A fé é poderosa, com certeza, é uma arma espiritual que Deus nos deu. Mas a palavra de Deus ensina que existem algumas coisas que nós, que somos cristãos, precisamos acrescentar essa fé que Deus nos deu. Então, essa é a pregação de hoje. Algumas coisas aqui que precisam ser acrescentadas à nossa fé. São alguns ingredientes para ser realmente uma pessoa frutífera, porque é um dos objetivos que Pedro vai dizer. Para que eu não seja estéril e seja uma pessoa frutífera, seja uma pessoa realmente que eu vou dar fruto para a glória de Deus. Quem quer ser um ramo frutífero na presença de Deus? Eu quero também, eu quero dar fruto, Eu não quero ser estéril, espiritualmente falando. Eu quero dar fruto, para a glória de Deus nessa terra. Nesse ano de 2026, eu quero frutificar. Quero ser, parece aquela água empoçada, e você sabe que a água parada, ela apodrece, está amarrado, Misericórdia, apodrece sim. A água, se ela ficar muito tempo parada, ela apodrece. Deus me livre, eu quero ser rio que vai fluir na presença de Deus, diga amém. A Bíblia diz que aquele que bebe, da água que Deus dá, da água que Jesus dá, João capítulo 4, nunca mais terá sede, e do seu interior vão começar a fluir rios de águas vivas. Quer dizer, não vai ficar parado, não vai ficar parada, vai frutificar para a glória de Deus. Então diga, eu vou dar fruto para a glória de Deus. Mas para eu chegar nesse resultado de dar fruto, eu tenho que acrescentar essas coisas à minha fé. Vamos partir da fé então. O que é fé? Só relembrando e alguns aprendendo. Hebreus capítulo 11, verso 1. Anota aí, vai aparecer aqui. A fé, ela é a certeza das coisas que se esperam, e ela é a convicção das coisas que não se veem. Tradução ARA está aparecendo aí para você. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Ela é a convicção de fatos que eu e você ainda não conseguimos ver. Não estou vendo, mas eu tenho a convicção. A fé me dá a certeza que aquilo que eu estou esperando, pela palavra de Deus, revelada ao meu coração, pelas promessas de Deus, reveladas em meu coração, que essas coisas vão acontecer, que elas já me pertencem. Então a fé parece assim uma coisa louca, mas não é não. A fé, ela me dá a capacidade de eu enxergar o futuro, não uma incerteza, mas eu tenho certeza que aquilo que Deus me falou pela sua palavra é o que eu vou ter, é o que vai acontecer.
Então a fé me faz enxergar o futuro. Eu sei porque eu sei porque eu sei que o que Deus diz é o que eu vou ter e é o que vai ser na minha vida. Quem consegue entender o que eu estou falando? A fé. Então, quando perguntar o que é fé, ela é a certeza daquilo que eu estou esperando da parte de Deus acontecer na minha vida. Ela é a convicção dentro do meu espírito, não é na mente não, cuidado com a fé mental, não resolve nada. Ela é a convicção no meu coração, no meu espírito, de coisas que eu ainda não enxergo agora, mas eu sei que é meu e eu sei que eu vou ter. Quem entende aqui, diga amém. Outra coisa importante sobre a nossa fé, 1 de João, capítulo 5, verso 4. Ela é o quê? Vamos lá. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Forte, né? Como assim? Quem já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você nasceu do Espírito. Né? Quem já é batizado nas águas, você nasceu da água. Tem que nascer da água, tem que nascer de Deus. Tem que nascer da água, tem que nascer do Espírito de Deus. Nicodemos, né, João capítulo 3, Jesus falou, necessário vos é nascer de novo. Que é nascer da água e nascer do Espírito. Quer dizer, quem já aceitou Jesus, o Espírito morto foi vivificado. Quem desceu as águas do batismo, sepultou a velha natureza. Você hoje é nova criatura, vive em novidade de vida com Cristo. Deus diz que esta pessoa que é nascida de Deus vence o mundo. Não vai vencer, você vence, você vence, você vence o mundo. A vitória já é sua. Não é que você vai, um dia, quem sabe, eu vou conseguir vencer. Não, é no presente, recebe, você já vence o mundo. A partir do momento que você nasceu da água, nasceu do Espírito, você vence o mundo. Esse mundo aí fora que jaz no maligno. Ô pastora, sim, esse mundo aí fora, a Babilônia corrompida. E Deus nos dá essa capacidade, pela fé, de vencer esse mundo aí fora. De vencer os desafios, de vencer as perseguições que se levantam, de vencer as tentações que vêm nos assolar, de vencer as doenças, de vencer os problemas da vida. E aí agora é forte, segunda parte, e esta é a vitória que vence o mundo. Qual que é a vitória que vence o mundo, igreja? Diga a minha fé, diga a nossa fé. Oh, glória a Deus. Você tem uma arma poderosíssima. Você tem a arma para vencer o mundo. Você tem a arma que a Bíblia chama ela de vitória, que vence esse mundo. Qual, pastora? A fé. A certeza do que eu espero em Deus. A convicção do que os meus olhos não conseguem ver. É a fé. Fé não é esperança, não confunda. A esperança me dá uma expectativa que o futuro será melhor. Isso é bom. A Bíblia diz que é bom eu ter esperança, mas não é fé. Fé é certeza. Certeza. E essa certeza faz eu vencer o mundo. É a vitória que vence o mundo. Quem entendeu isso, diga amém. Outra coisa, Romanos 14, 23, sobre a fé. Paulo dizendo aos romanos: aquele que tem dúvidas, se come está condenado, porque não come por fé. O que nos interessa, a parte 2 do versículo, tudo, exatamente tudo,
o que não é de fé é o quê? É o quê? É pecado. Não entendi, pastora, tudo. Se não for por fé, se eu não fizer movida pela minha fé, a Bíblia diz que eu estou pecando, é pecado. Então tudo tem que ser movido pela fé. Até para comer, você tem que ter fé. Diga glória a Deus, esse alimento vai me fazer bem. Foi criado por Deus, eu sei que o homem vai prestar conta a Deus do que está modificando, mas Deus, eu peço a bênção aqui nesse alimento, porque Marcos 16 diz que ainda que eu bebesse alguma coisa mortífera, não me causaria dano algum. Porque hoje você sabe que, infelizmente, até os legumes, né, as frutas, tem muito agrotóxicos. Infelizmente, a legislação permite da nossa nação. Então, muita coisa transgênica, e a gente sabe que isso faz mal para o nosso organismo. A gente pode consagrar, abençoar a nossa comida, né, e falar ali, Senhor, tire tudo aquilo que vai me fazer mal nessa comida, que ela só me faça bem, em nome de Jesus. Ô pastor, é fé. E tudo que não é por fé é o quê? É pecado. Então você já viu, fé é a certeza do que você espera, a convicção do que os olhos não veem. A fé, ela é uma arma poderosíssima, porque é com ela que nós vencemos o mundo, ela é a vitória que vence o mundo lá fora, para quem é nascido de Deus, e a fé me dá a entender, tudo eu tenho que fazer pela fé, e se não fizer por fé, é pecado. Quem entendeu até aqui, diga amém. Amém, igreja? Glória a Deus por isso. Tem muito mais coisas, mas a pastora não tem tempo. Mas eu vou falar de uma outra aqui, 1 Coríntios capítulo 2, versículos 4 e 5. O apóstolo Paulo, falando à igreja de Coríntios, ele diz assim, olha gente, a minha pregação, ou a mensagem que eu dou a vocês, essa pregação não consistiu em palavras persuasivas ou em sabedoria do homem, sabedoria humana, mas a pregação de Cristo que eu dei a vocês, ela é até mesmo a demonstração do Espírito e de poder. Quer dizer, a pregação de Paulo se apoiava em demonstração do Espírito Santo e de poder de Deus no meio do povo. O que nos interessa, verso 5, para que a vossa fé jamais se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então a minha fé, a sua fé, não pode ser apoiada em sabedoria de homem, mas sim no poder de Deus. Quem entendeu, diga amém. Entendeu? Então vamos acrescentar algumas coisas a essa fé, né? E está aí em 2ª carta de Pedro, capítulo 1, verso 5. Vamos ler. Eu vou ter que ler do verso 1 em diante. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Me chama a atenção que antes de ser um apóstolo, ele era o quê? Servo. Isso nos ensina, viu? Antes de ser qualquer coisa, seja servo, seja serva de Deus. Quem entendeu, diga amém. Aos que conosco alcançaram fé, igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Quem alcançou fé preciosa aqui? A fé vem pelo... Isso aí você sabe, Romanos 10, 17. E o ouvir pela palavra, nós temos alcançado essa fé preciosa, não só pela justiça do nosso Deus, mas pelo nosso Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus o nosso Senhor, visto com o seu divino poder
Ele já nos deu, não vai dar, já deu tudo que nos diz respeito à vida e piedade. Como? Pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Glória a Deus por isso. Para que por essas promessas, fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência que há aí no mundo. Digo obrigado, Senhor. 5. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência. O que é diligência? Zelo, empenho, dedicação. Então é uma coisa que eu tenho que prestar atenção. Como assim, pastor? Eu tenho que me dedicar a isso. Ponha diligência nisso. No quê? Em acrescentar à fé de vocês essas coisas. Eu não posso ser preguiçosa, nem você. Eu não posso ser omissa, nem você. Nós não podemos aqui, não é tão necessário assim não. Ponha diligência nisso. Ponha o seu tempo nisso, a dedicação, o seu zelo nisso. A fazer o quê? A acrescentar a vossa fé. Aí começa. Primeira coisa que eu tenho que acrescentar à minha fé, a virtude. Imagina que você vai preparar um bolo. O bolo tem o quê? Seus ingredientes, né? Para depois sair aquele bolo gostoso. Imagina que você tem aqui a fé. E você vai ter que acrescentar a essa fé essas coisas. Primeira coisa que Deus quer que nós acrescentemos a nossa fé. O que, pastora? Virtude. E o que é essa virtude? Se você for olhar no dicionário, é uma disposição constante para se praticar o bem. É isso, pastora? Sim. Tem gente que tem disposição para praticar o mal, o que é errado. Tem gente debaixo de uma opressão tão maligna do inferno, que tudo que é errado, tudo que não presta, atrai a pessoa. Ela se inclina para isso. Sim ou não? O diabo vem, sopra e a pessoa se inclina para isso. A minha fé, eu vou acrescentar a virtude. Usar essa fé que Deus tem me dado para praticar o bem. Essa disposição constante para praticar o bem. Pastora, seja mais específica. Vou te dar um exemplo. Eu tenho a fé que quando Jesus foi pendurado naquele madeiro, pendurado naquela cruz, que ele foi suspenso, ele foi pendurado no madeiro, no seu corpo, na sua carne, literalmente a carne mesmo, foram abertas feridas, que já expliquei aqui em outras pregações, que segundo ali, os estudiosos, esses chicotes nas pontas tinham ossos, osso. Então você imagina, cada chicotada, o osso, entranhava na carne de Jesus e na puxada causava as feridas, machucava profundamente a carne dele. E a Bíblia diz que nessas feridas foram colocadas as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados.
E a palavra diz que pelas suas feridas, chagas, que ele sofreu, fomos sarados. Essa é a nossa fé. Aí eu vejo alguém enfermo, eu vejo alguém doente. Se na minha fé eu tenho a disposição para praticar o bem, que é a virtude, o que eu vou fazer? Fazer vista grossa? Fingir que eu não estou vendo aquela pessoa enferma, doente? Às vezes você é colocado diante dessa pessoa, às vezes é um parente, você vai visitar uma pessoa, ela está doente. Às vezes é uma pessoa que vem até você e conta de um problema que ela está passando. Se na tua fé tem a virtude, você é uma pessoa disposta constantemente a praticar o quê? O bem. O que você vai fazer? Você vai pregar para ela? Com sabedoria de Deus? Porque imagina, se eu tenho a fé, que pelas feridas de Jesus eu já fui curada, eu vejo uma pessoa doente, e eu não prego para ela, que o meu Deus cura? Pastor, e se ela não aceitar? É outra história. Mas se você for com sabedoria, Deus vai te usar como instrumento. Olha, eu não sei se você crê em Deus. Não, eu creio sim, então. Então deixa eu te falar uma coisa. Aí você já tem uma porta aberta para pregar. Eu não sei se você não acredita em nada dessas coisas. Tudo bem, então. Então você só ora. Deus, essa pessoa ainda precisa te conhecer. Mas eu vou usar minha fé em favor da vida dela. Eu repreendo esse espírito de enfermidade que está tentando destruí-la em nome de Jesus. Quem entende o que eu estou falando? Uma pessoa que ela tem a virtude acrescentada à sua fé, ela não vai ignorar o sofrimento do seu próximo. Ela tem na sua fé essa virtude, ela vai praticar o bem. Ela vai fazer o que é certo. A Bíblia diz que nós não podemos, foi Tiago que escreveu, né? Que se eu posso praticar o bem e eu não pratico, eu estou cometendo o quê? Pecado. Se está ao meu alcance estender a mão e fazer o bem, imagina que eu vejo uma pessoa precisando de alguma coisa, e eu ignoro, deixa que outro faz. Você não tem virtude acrescentada à sua fé. Porque se tivesse, você teria a disposição para praticar o bem na vida dessa pessoa. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui, diga amém. Quem está vivo aqui, diga glória a Deus. Olha lá, ó, aquele pois que sabe fazer o bem e não faz, comete o quê? Pecado. Segunda coisa a ser acrescentada à nossa fé. E a virtude se acrescenta também o quê? A ciência. A tradução NVI fala conhecimento. O que eu tenho que acrescentar à minha fé? Conhecimento. Muitos conhecem a Deus, como Jó falou, somente de ouvir falar. Mas no capítulo 42 ele teve uma experiência dos olhos dele contemplarem quem era o Senhor. O profeta menor escreveu: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Se eu quero conhecer Deus, para onde que eu vou? Você sabe? Para a palavra, irmã, certinho. Você quer conhecer Deus? Deus está aqui. Deus é onipresente, mas você quer que Ele se revele a você aqui. Vai para a Bíblia. Vai estudar a palavra de Deus. O conhecimento de Deus não é o conhecimento intelectual. Tem gente que acha que é a letra. Tem gente que domina a Bíblia. Se você perguntar para ele, ele domina de uma forma que você fica, hã? A pessoa sabe onde está escrito, a pessoa sabe falar, olha, de uma maneira assim, uma sabedoria humana,
que você fica boquiaberto, mas não é esse conhecimento que eu estou dizendo, o espiritual. Aquele que o centurião disse assim, ó, Jesus, basta uma palavrinha, uma palavra. E aqui eu tenho a fé, a certeza que o meu criado lá dentro da minha casa sarará. Uma palavrinha que Deus revelou, que Jesus revelou, que Jesus mostrou para ele. Ele creu. Qual foi a palavra? A palavra foi essa aqui, ó, verso 9. Vai, 10. Em verdade, 11. 12. 13. Agora, qual foi a palavra? Vai, só. E como creste, te seja feito. Oi? Vai. E como você está crendo, dentro do seu coração te seja feito. Deus deu a conhecer uma palavrinha. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Então a minha fé precisa ter o conhecimento. Porque se eu não conhecer, se eu não souber as promessas que Deus tem para a minha vida, como eu vou crer? Você tem promessa para a sua vida espiritual? Você tem promessa para a sua vida familiar? Você tem promessa para a sua vida profissional? Você tem promessa para a sua saúde? Você tem promessa para que mais? Para o seu ministério? Sim ou não? Você tem promessa para a sua vida financeira? Você tem promessa, pai e mãe, para os seus filhos? Mulher, você tem promessa para o teu casamento? Marido, você tem promessa para o teu casamento? Eita, pastora, bugou a minha cabeça aqui. Muitos foram falando sim, sim, mas teve uns aí que ficaram calados. Então você precisa conhecer. Vai para a Bíblia e você vai entender. Quem entende o que eu estou pregando aqui, diga amém. Vai para a palavra. Para cada área da nossa vida, Deus tem promessas. Eu preguei essa semana aqui, Isaías 49, não precisa abrir. E nós somos, lá na aljava de Deus, nós somos flechas limpas. Irmão, uma flecha na minha mão, olha, eu não garanto não. Por quê, pastora? Porque eu posso errar um alvo, eu sou humana. Tem gente que tem a mira boa, pode acertar, é treinado. Eu não tenho treinamento nenhum, então se você me der uma flecha na minha mão, vai ser cara ou coroa, fé da sorte. Sei lá o que vai dar. Agora uma flecha na mão de Deus, não vai errar o alvo. Vai acertar o alvo. E quando Deus te saca da aljava dele, é para acertar o alvo. É para cumprir o propósito da sua geração. E a Bíblia diz que nós somos flecha limpa nas mãos dele. Na hora certa, para o propósito certo. Vem cá. Deus te lança. Mas se eu não sei nem o que Deus quer para mim, porque conhecimento, segundo o dicionário aqui, nesse sentido bíblico, é compreender também a vontade de Deus. E eu só vou conseguir compreender o que Deus quer para mim, conhecendo, lendo a palavra. Quem entendeu, diga amém. Acrescente à sua fé conhecimento. Outra coisa, acrescente à tua fé, versículo 6, a temperança. Tempero? Não. Domínio próprio. Vai fazendo um paralelo com a NVI para mim. Domínio próprio. A minha fé precisa ter a capacidade de se controlar, o equilíbrio. Porque o que é domínio próprio? É fruto do Espírito, mas que tem que ser acrescentado à minha fé. Porque uma pessoa que ela não tem limite, ela vai exceder. Uma pessoa que ela não tem controle, ela vai pecar.
Porque ela vai ultrapassar um muro que não é para ultrapassar, que está lá em Eclesiastes. O que Deus falou? Que quem atravessa o muro será mordido o quê? Por uma serpente, por uma cobra. E onde é o meu limite? Palavra de Deus. E tem gente que não tem domínio próprio, excede, vai além. Por isso que a gente vê umas bizarrices por aí, umas heresias que não tem sentido. É pessoa que não aprendeu a dominar, não aprendeu ali que tem que ter o equilíbrio. As coisas de Deus, como diz o missionário no curso Fé, são simples e descomplicadas. O homem é que complica tudo. Então seja uma pessoa equilibrada, que tenha domínio próprio. Diga glória a Deus. Não tenta pegar a fé que Deus te deu e enfiar a goela abaixo na vida de outro, porque não é assim. Respeita os limites. E não tente cobrar a fé do outro a sua. Porque cada um tem a sua fé. Às vezes isso é muito comum, marido e mulher. A mulher quer que o marido tenha a fé que ela tem. E às vezes, eu acho que eu inverti, né? A mulher quer que o marido tenha a fé que ela tem. Acho que falei certo. E às vezes é o inverso. O marido quer cobrar a mulher a fé que ele tem. Eu não estou falando que o marido não possa dar uma palavra e falar: mulher, a palavra de Deus diz assim, então você tem que reagir, você tem que agir por fé. Mas a pessoa também tem que ter ali a sabedoria para entender que às vezes o outro ainda não está tendo aquela fé madura para crer nisso. Por isso que lá em Coríntios 7, 1 Coríntios 7, diz que a mulher santa, crente, santifica o marido descrente. E o marido crente, santo, santifica a mulher descrente. E às vezes ele já é salvo, mas ele não está conseguindo crer para ser curado. Ela não está conseguindo crer para ser curada. Então, com a sua fé, você santifica. Aí a pessoa não tem domínio, não tem equilíbrio, excede, machuca, fere, dá contenda, briga, discute, xinga e ainda manda o parente para o inferno. Porque muitos fazem isso. Ah, seu pecador miserável, seu perturbado, se não converter, você vai para o inferno. O parente nunca mais quer te ver. Esse crente fanático aí, essa crente fanática. Nem quero que essa dita venha aqui na minha casa mais. Até te escurraça de lá. Eu estou falando de mim também, se eu agir assim. Porque aí, em vez de a gente trazer as pessoas para perto de Jesus com essa fé que não tem domínio, quem está entendendo, diga amém, que não tem o equilíbrio, você excede. Não só em casamento, relacionamento de irmão com irmão, né, filho com pai, com mãe. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Não, pastor, aqui a gente tem que ser direta mesmo. Tem que falar rasgado. Mas também tem que ter sabedoria. Imagina você entrar lá na casa, seu parente idólatra e sai quebrando tudo. Vai dar polícia, irmão. Ele vai ficar muito nervoso, nervosa com você. Ainda que vai dar intolerância, vai responder também na lei dos homens. Ah, mas eu não aguento ver aquelas coisas. Você está vendo? Está faltando o domínio próprio. Quem está entendendo a palavra aqui? Vamos usar o próximo para a gente não... O que mais eu tenho que acrescentar à minha fé? Isso aqui é tremendo. A paciência. E na tradução NVI chama perseverança, que é a constância. Conhece alguém que é inconstante na fé? Quer ver? Isso aqui é mais fácil de entender. Tem gente que uma hora fala: eu creio que eu já estou curada. No outro dia está dizendo: ai, Deus não quer me curar, está dando tudo errado, não para de doer. Oh, meu Deus, acrescenta a tua fé a perseverança, a persistência. Você quer ver um exemplo na Bíblia de homem perseverante na fé? Isaque.
Ele tinha a promessa que ele era a descendência de Abraão, e que nele seria levantada a descendência, que seria como o número das estrelas, que seria como a areia do mar, incontável. Só que ele descobre que casou com uma mulher estéril. Como uma mulher estéril vai levantar descendência? Como que uma mulher estéril vai dar filhos para um homem que tem uma promessa de dar continuidade a essa descendência de Abraão? E a Bíblia diz que ele ora instantemente ao Senhor por sua mulher. Olha lá, ó. Orou instantemente, perseverando, constantemente por sua mulher, porquanto ela era estéril. E Deus, o Senhor, ouviu a sua oração, não, as suas orações, que não foi uma só não. E sua mulher, Rebeca, concebeu. 2. Quem olha essa palavra assim, acha, ele deve ter orado um ano só, há uns meses, 20 anos. Tinha perseverança na fé de Isaac? Quem está vivo, diga amém. Tinha perseverança na fé do Isaac? Tinha, e muita. Que o homem não desistiu. Então se trata de acrescentar, segundo a palavra de Deus, e eu também, perseverança à nossa fé. O que mais, pastora? A piedade. Que é o que, pastora? Que é o apreço às coisas sagradas, temor a Deus, devoção a Deus. A minha fé precisa ter isso. Temor a Deus, devoção e apreço pelas coisas sagradas de Deus. Tem gente que diz que tem fé, mas não tem piedade na fé dele, porque não demonstra nenhum tipo de temor às coisas de Deus, não demonstra nenhum tipo de devoção às coisas que são sagradas. Tratam as coisas de Deus como se fossem comuns. As coisas de Deus são santas, separadas. Não é religiosidade, mas o que é certo é certo. A minha fé tem que ter piedade. E se eu sou uma pessoa temente, se eu sou uma pessoa que eu tenho, esse apreço pelas coisas de Deus, eu jamais vou permitir que algumas coisas estejam na minha vida. Eu vou ser cuidadosa. Eu vou ter zelo. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Esse microfone que está aqui é da igreja. Ele foi adquirido para ser usado para pregar o Evangelho, para pregar a palavra de Deus, para orar pelas pessoas. Isso aqui é consagrado para ser usado para o reino de Deus. Aí, pastora perde o juízo e pega esse microfone que é usado para pregar a palavra, para orar pelas pessoas, para louvar ao Senhor, que é para o reino de Deus, e entrego na mão de um ímpio para cantar músicas para Satanás, para cantar músicas para o mundo, para cantar música que exalte o adultério. Está faltando em mim um apreço pelas coisas sagradas. Pastor, é só um microfone, mas da casa de Deus. E ele não pode ser usado para outra finalidade. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Só um exemplo. Está amarrado em nome de Jesus. Jamais vou pegar as coisas que são santas de Deus para ser usado para pecado, para coisa errada. Mas é para você entender. Isso se aplica à sua vida, ao seu carro que Deus te deu. É para você vir na igreja, na casa de Deus. É para você ir para o seu trabalho. É para você na santidade ir para o lazer com a sua família.
E se é solteiro, na santidade para você ir para o lazer. Seu carro que Deus te deu jamais é para ser usado para coisas erradas, para ir em motel, para ir em bordel, para ir em lugar buscar o que não deve. Seu carro tem que ser consagrado a Deus. E se você na sua fé tem piedade, tem esse temor a Deus, tem esse zelo, tem esse apreço pelas coisas de Deus, você vai agir com temor em tudo que você for fazer. Quem está entendendo aqui, diga amém. O que mais, pastora? Tem que ser acrescentado a fraternidade. Fraternidade que é isso? Amor entre irmãos. Olha para o seu irmão, para a sua irmã, diga: você tem que me amar, hein? Ai, misericórdia, pastora, fala isso não, porque a pessoa que está aqui do meu lado. Ai, Jesus amado, diga assim: você tem que me amar. Amém, igreja? Fraternidade é amor entre irmãos, irmãos em Cristo. E o amor é demonstrado em atitudes. João já escreveu que o amor jamais seja em palavras, mas seja demonstrado em atitudes. Aí a gente teria que fazer um estudo das 5 linguagens lá do amor. Cada um tem uma linguagem do amor. Tem gente que demonstra amor sem abrir a boca. O cuidado da pessoa por você já é uma prova de amor. A sua mãe, filho, filha, quando ela cozinha para você, ela está mostrando, ela está demonstrando que ela te ama. A mulher, quando cozinha para o seu marido também. Tem homem que gosta de cozinhar, né? É verdade. Tudo isso é demonstração de cuidado e de amor. Por isso que tudo a gente quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa, tudo seja para a glória de Deus. Tudo isso é amor. Quem entende o que eu estou falando aqui, diga amém. Mas pastor, eu sou uma pessoa que eu preciso que verbalize. Amém. Então vocês conversam aí entre vocês. Tem gente que precisa ouvir. E não é errado. Não é porque você, às vezes, nasceu num lar onde a linguagem do amor ali não era tão verbalizada, mas você sabe reconhecer o tanto, né? Eu vou dar o meu exemplo. Dentro da minha casa, com meu pai e minha mãe, quando eu era pequena, eu não ficava ouvindo o tempo inteiro que eles me amavam. Mas a atitude deles mostravam o quê? Que eles me amavam. E me amam. Mas por quê? A atitude. Mas tem pessoas que precisam. E não é pecado. O tempo vai passando, o homem, o marido, a esposa vai perdendo, né, aquele amor, no sentido de demonstrar até com as atitudes, com as palavras também. E precisa ter isso. Diga amém? Em nome de Jesus. Mas voltando para a palavra amor, fraternidade, amor entre os irmãos. Eu estou sentindo falta da irmã Mariquinha. Mariquinha, eu já passei numa igreja que tinha uma irmã que chamava Mariquinha, né? Eu nunca mais vi a irmã Mariquinha na igreja. Meu Deus, eu tenho o número dela, eu vou ligar para ela. Ô irmã Mariquinha, aqui é a irmã Juliana, tudo bem? Ô minha amada, já tem uns 2 domingos que eu não te vejo na igreja, está tudo bem? A irmã Mariquinha vai falar o que está acontecendo. Aí você vai dizer: ô minha amada, conta com as minhas orações. E além das minhas orações, tem mais alguma coisa que eu posso fazer por você? Eu gostaria que você avisasse a pastora. Quem está entendendo, diga amém. Aí você avisa. Isso é amor? Isso é cuidado, sim ou não? Sim ou não, igreja? Claro que é. Eu sei que o irmão João está passando um momento difícil. Irmão de Deus, irmão fiel ao Senhor, mas perdeu o emprego. Não está tendo nem o que comer direito em casa.
Se existe o amor fraternal, o que vai ser feito aí, igreja? Se eu sozinha não consigo dar esse amparo, reúno eu, o irmão Joaquim, o irmão José, a irmã Joana, nós juntos aqui, vamos levar uma cesta para ele. Ô pastora, né, a irmã fulano, o irmão fulano, está passando até as privações. Se a gente se ama, o que a gente vai fazer? Vai se juntar e vai socorrer. Isso é fraternidade, sim ou não, igreja? Por isso que a Bíblia diz: comunica com os santos nas vossas necessidades. Mas tem gente que não comunica, não fala. E não tem como a gente saber de tudo. Tem coisa, uma coisa ou outra, às vezes você pega, você às vezes consegue, às vezes, saber, mas de tudo não dá, irmão, é impossível. Se a pessoa não falar, não tem como eu saber. Aí a pessoa pode estar até triste, achando que a igreja não está dando um amparo, achando que a pastora não está dando um amparo, que os obreiros não estão dando um amparo, mas falou pelo menos que está precisando. Chegou para comunicar que está precisando. Pastor, eu estou precisando de uma visita lá na minha casa. A senhora podia ir lá ungir minha casa, por favor? Pastor, eu estou precisando de uma ajuda nisso. Quem está entendendo, diga amém. Se tiver um alcance da igreja, a gente vai fazer. Que a igreja está para assistir espiritualmente. Em alguns casos também temos obra social para poder amparar os que estão precisando. Quem está entendendo, diga amém. Isso é fraternidade. Saber que o irmão fez uma cirurgia, vou lá fazer uma visita. Vai lá o pastor fazer uma visita. Quem está entendendo, diga amém. Isso é amor, que a gente precisa praticar. E que às vezes a gente falha uns com os outros. E temos que reconhecer isso. Às vezes a gente acerta, mas a gente falha também. Quem está me entendendo aqui? E por fim, o que a gente tem que acrescentar à nossa fé? O amor. Não é a mesma coisa? Não. A fraternidade é o amor entre irmãos. E esse amor que a Bíblia fala aí é o ágape, que é o amor de Deus. Que Romanos 5,5 diz que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esse amor, ele é diferente, porque ele é incondicional. E eu preciso acrescentar a ele a minha fé. Um amor que não pede nada em troca. Um amor que faz, sem jamais cobrar, pedir de volta alguma coisa. Porque hoje a gente vive muito é assim, você faz aquilo que eu gosto de você. Mas você faz alguma coisa que me chateia, nunca mais quero olhar na tua cara. O mundo é assim. Quero distância. Se é uma pessoa tóxica, sai. Não é a palavra do momento? Toxicidade. Né? Você é tóxico, sai para lá. Não posso ficar perto de você, porque senão sua toxina vai pegar em mim. Ah, se Jesus fizesse isso conosco. Ah, pastor, mas tem gente que a gente tem que manter distância assim. Está com ódio, está com mágoa? Tem que liberar perdão. Não estou falando da questão de convivência, de elo de confiança. Não é isso. Mas ao ponto de evitar, de não poder olhar na cara, tem alguma coisa muito errada aí. Eu posso olhar, eu não preciso evitar, no sentido, oi, tudo bem, que Deus te abençoe, acabou. Não tenho nada no coração. Quem está entendendo, diga amém. Para eu ser mais precisa, imagina uma pessoa que trabalhou lá com o seu chefe e roubou a empresa. O chefe descobriu, mas preferiu não levar para a justiça, só demitiu a pessoa, né, e que Deus abençoe. E esse chefe é cristão.
Meu Deus, não tenho nada no coração contra ele, eu libero perdão e olho nos olhos dele, ó, eu te perdoo por tudo que você me fez, que você se converta, que você seja uma bênção, que você ande no caminho que é Cristo. Amém. Agora esse chefe é obrigado a confiar de novo, colocar ele em cargo. Não, ele já até dispensou ele, mas não quer dizer que ele odeie. Quem está entendendo? Que ele tem raiva. E se ele encontrar na rua, vou virar a cara, porque ele me roubou. Não. E aí, fulano, você está bem? Comecei a ir na igreja. Que bom, que Deus te abençoe. Quem entende o que eu estou falando? Pastora, eu não tenho sangue de barata, não. Mas você tem o sangue de Cristo, que foi derramado para nos perdoar. Quem crê, diga amém. Mas tem gente que tem raiva, tem ódio. Então, em vez de acrescentar ódio, acrescenta amor à sua fé. Por quê? Final, para a gente poder tomar a ceia. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, diga glória a Deus. Então diga, tudo que Deus tem para mim eu quero, eu tomo posse. Amém? Vamos acrescentar a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor de Deus. O amor ágape, incondicional, que perdoa, que libera perdão. Diga amém? Se eu acrescentar, a Bíblia diz, se em mim houver, se em você houver, e se a gente aumentar ainda mais essas coisas, não vos deixarão que ociosos, preguiçosos. Quem crê, diga amém. E nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha quanta coisa eu posso evitar, não só a ociosidade, que é um pecado, mas a esterilidade. Tem crente que não está sendo um ramo frutífero, está estéril. Está parecendo a figueira que Jesus foi procurar frutos e só tinha folhas. Eu não quero ser não essa figueira que só tem folha, só tem aparência. Ela parece crente, ela parece mulher de Deus. Mas quem chega perto não tem fruto nenhum, só tem folhas. Olha lá, ele parece crente, ele parece de Deus, mas quando chega perto só tem folhas. Não, quero dar fruto. Quero ser estéril não, quero frutificar. Em nome de Jesus. Quem está entendendo aqui, diga amém. Dá o testemunho de Cristo. Quem entendeu, diga amém.